Oi, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Eu tô hoje aqui para mais um vídeo para a gente analisar mais um caso de um dos ganhadores e como ele fez o caminho dele para ganhar na loteria e para a gente entender, né, esses processos, como é que eles acontecem, para a gente ir aplicando no nosso dia a dia e na nossa vida, nas nossas mentalizações, para ver também, né, como a gente consegue manifestar o nosso próprio prêmio da loteria. Então, hoje eu vou falar um pouco da história do Daniel Howard. Ele ganhou 1 milhão de libras, que é um dinheiro, né? Eu acho que deve estar em torno de 7 milhões de reais, 1 milhão de libras. Então, assim, uma das práticas que ele fez ele fez duas práticas interessantes, que tem muita gente, muito vídeo, muito canal do YouTube que fala sobre isso. Mas eu acho que não é tão fácil de aplicar conforme as pessoas falam, né? Porque tudo é mágica, tudo vai rápido, tudo acontece, é só querer. E eu não acho que é assim. A primeira técnica dele foi a técnica do cheque. Ele pegou um cheque e ele escreveu exatamente o valor de 1 milhão de libras, que é essa imagem que vocês estão vendo, é o cheque real dele que ele disponibilizou, né, o cheque que ele escreveu para ele mesmo, com o valor que ele gostaria de ganhar, que ele tinha mentalizado ganhar. Ele fez o cheque nominal a ele mesmo, com o valor, tudo certinho. E aí ele ficava olhando aquele cheque, mentalizando em cima do cheque, visualizando, tentando sentir, né, aquela energia de vencer, né, de ganhar aquele prêmio, né, a satisfação. Essa técnica do escrever o cheque, a primeira vez que eu ouvi falar dela foi no livro Segredo. Se eu não me engano, o livro trazia até um site que era para baixar o próprio cheque e preencher com os nossos dados. Eu vou ser muito sincera, como eu sempre sou com vocês, porque meu interesse aqui não é nenhum a não ser que a gente traga o máximo de informações possíveis para que a gente construa juntos um caminho, né, de abundância para nós, um caminho que funcione para todo mundo. Então, assim, eu não consigo imprimir um cheque, colocar nenhum valor e visualizar o cheque. Por dois motivos. Um, eu não uso cheque há muitos anos. Olha, eu não tenho certeza, mas eu diria que há pelo menos 7 anos que eu não uso um cheque. De 7 a 10 anos. Porque tudo tem sido feito com débito em conta, com cartão. Hoje em dia no Brasil tem o Pix, aqui transferências na hora. Então, assim, eu nem sei se o banco ainda emite cheque, para ser sincera. Daí, assim, eu vou escrever um cheque de 1 milhão e visualizar o cheque é uma coisa que eu não vou acreditar. Na minha cabeça não vai fazer sentido porque simplesmente eu não uso cheque. Isso não é uma parte do meu dia a dia. Então, assim, o que que eu recomendo fazer e o que que eu fiz? Que é imprimir o extrato, né? Imprimir aquela página inicial do extrato com o valor que vocês têm na conta. Passa ali um Errorex, né? Gruda um adesivo, alguma coisa. Quem sabe editar no computador, melhor ainda. Quem tem essa prática, pode editar, já vai ali, apaga e digita o que quiser. Eu que não tenho, eu gosto muito do manual, eu escrevo o tempo inteiro. Eu adoro caderno, eu adoro material escolar, então eu faço tudo à mão. Isso é uma coisa de professora que eu tenho e eu sempre tive isso de material escolar, assim, eu sou fã número um de material escolar. Me convida para ir numa loja de material escolar, eu tô lá. Então eu gosto muito de ter o papel, de tocar. Então eu imprimi e eu modifiquei o valor da minha conta, que era baixo, e eu botei o valor que eu gostaria de ver e eu consigo visualizar aquilo ali como meu extrato bancário. Então, para mim, faz muito mais sentido do que o cheque. Se vocês têm o hábito de usar cheque toda semana, é uma coisa habitual na vida de vocês, eu recomendo então que façam o cheque. Tem cheque disponível, é só botar no Google Imagens, aí vai aparecer milhões de cheques em branco para preencher. Vocês podem pegar o próprio cheque do banco de vocês, se vocês ainda usam e tem, preencher, que também vai dar certinho, não tem mistério nenhum. Mas, por favor, tentem fazer algo que vocês acreditem, que seja real para vocês. Porque essa fórmula da internet de, né, preenche o cheque, ela não serve para todo mundo. Por exemplo, ela não serve para mim.
Então, assim, nem todas as coisas servem para todos, elas têm que ser reais, elas têm que ser atualizadas. Eu lembro que o Segredo, ele foi lançado, eu acho que no início dos anos 2000. Naquela época se usava muito cheque, né? Agora a gente não usa mais. Talvez fazer não a imagem do extrato, mas se vocês usam bastante Pix, fazer a imagem do Pix, né? E alterar ali com o valor que vocês gostariam de estar recebendo. Então tem que fazer uma coisa que seja fácil de acreditar, né? Que seja parte da realidade de vocês. Acho que isso é o passo um. Ele ganhou olhando para o cheque todos os dias e mentalizando e tentando sentir aquela emoção de ganhar. Eu tentei reproduzir várias vezes a emoção de ganhar, que é aquela emoção inicial quando eu acertei os 5 números, que dá quase uma parada cardíaca, né? O coração chega a parar, que tu fica conferindo, 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 para ver se tu não tá louca. Eu lembro que eu chamei a minha mãe para conferir comigo, a primeira vez que eu ganhei, porque eu não acreditava que eu tinha feito 5 números. E aí, assim, é um nervoso na hora que tu fica vendo, será que eu ganhei quanto? Meu Deus do céu, o que aconteceu? Como foi? Como é que eu vou fazer agora? Onde é que eu vou? Vou no banco? Vou na lotérica? Vou onde? Então, assim, aquela emoção misturada com aquele medo de não ser real, aquela coisa, eu tento sempre reproduzir esse sentimento. E talvez isso tenha me ajudado bastante, porque um dos pontos que todo mundo fala em comum é que mais importante, né, no processo de criação é o poder do sentimento, né? Sentir. Então, fechar os olhos e imaginar como vai ser a sua reação quando você vê aquele cartão premiado ou quando vê aquele dinheiro na sua conta tenha vindo não sei de onde, porque como dizem, não é nosso papel imaginar de onde vem. O universo vai trazer conforme, né, a criação da mente, né? Tudo que a gente planeja na nossa mente, que a gente coloca energia, de alguma forma se manifesta. E a gente não tem que entender como isso vai vir, porque esse não é o nosso trabalho, esse é o trabalho, né, da divindade, do universo, do não sei. Então, assim, tentar reproduzir o sentimento quando você está recebendo. Acho que isso é o mais importante. Então, assim, a outra coisa que eu queria dizer é que o Daniel Howard, para ele ganhar esse 1 milhão, ele fez uma afirmação. Ele afirmou que no aniversário de 34 anos dele, ele ganharia 1 milhão de libras. Tá? Então, foi uma afirmação que ele fez assim: quando eu fizer 34 anos, eu vou sair dessa posição que eu tô hoje e eu vou ganhar 1 milhão de libras. E a partir daí, ele fez o cheque e ele começou a meditar. Então, o primeiro ponto que a gente tem é o poder da visualização, porque ele segurava o cheque, ele visualizava que era dele e ele sentia a emoção de ganhar com o cheque. Eu recomendo que façam uma coisa que vocês acreditam, como eu já disse. Seja o Pix, seja o extrato bancário, seja notas de 100 impressas e que vocês possam olhar e pensar, nossa, isso tudo tá na minha carteira, né? Alguma coisa que faça sentido para vocês. E o segundo passo foi a afirmação. Eu achei muito interessante que ele fez essa afirmação para ele com muita certeza. E ele falou assim: com 34 anos eu vou ganhar esse prêmio de 1 milhão de libras, eu vou mudar a minha vida. E quando ele estava para fazer 24 anos, pelo que eu li, foi uma semana após os 34 anos, ele ganhou exatamente nenhum centavo a mais, nenhum centavo a menos do que o valor de 1 milhão de libras. Então, assim, o poder de afirmar as coisas. Eu, como sempre, com muitas dificuldades de fazer tudo que. Todo esse processo que nos ensinam, que nos mandam fazer, afirmar as coisas e fazê-las parecerem reais, para mim, é uma dificuldade. Eu não vou dizer que é fácil. Eu não saio afirmando eu sou, por exemplo, que muita gente tem muito conteúdo na internet sobre o eu sou e que ele é muito importante. Eu não consigo. Eu não acredito. Então eu não tento me enganar, tá? Eu vou pro que eu acredito. Eu repito comigo muitas e muitas vezes a frase: meu Deus, muito obrigada, eu ganhei na loteria. Porque para mim, na minha cabeça faz muito sentido, muito mais sentido do que eu ficar repetindo. Eu sou, né, o poder, eu sou Deus, eu sou a criação, eu sou não sei o quê, eu sou a ganhadora. Não bate comigo. Mas isso é uma questão de personalidade. Se vocês conseguem repetir o eu sou e acreditam,
e fazem essa meditação e essas afirmações, maravilha, não parem, não parem, porque o que eu tô falando é um relato pessoal. O que eu posso falar para vocês é o que eu estudo e da minha própria experiência. É o que eu tô dividindo com vocês aqui para a gente tentar entender como esse processo ele consegue, né, se manifestar nas nossas vidas. E eu quero entender isso porque se manifesta para um, manifesta para todo mundo, porque não tem ninguém é diferente de ninguém. O que um pode, todos os outros podem. Então é uma coisa que eu quero muito que a gente consiga entender o processo de forma clara que a gente possa aplicar. Pode demorar, pode ser que demore, mas não importa que demore se a gente conseguir chegar onde a gente quer. Que alívio! Eu acho que essa é a frase principal do que a gente pensa. Que maravilha, que alívio. Agora eu posso fazer tal coisa, agora eu posso cuidar da minha família, agora eu posso operar a minha mãe, agora eu posso, né, viajar, agora eu posso me mudar. Então, assim, a sensação de alívio e de realização. Às vezes a gente tá tão mal que é difícil colocar esses sentimentos todos, né? Mas a visualização ela ajuda nesse sentido, porque tu olha e a tua mente em determinado momento ela vai passar a acreditar. E quando tu acredita, tu manifesta. Eu acho que é aí que tá, né, a grande chave. As coisas não acontecem da noite pro dia, né? Que para quem acontece da noite pro dia, eu não sei. Que nem o Daniel aqui, o Daniel Howard, ele fez muitos anos antes dizendo que ele ia ganhar aos 34 anos o milhão dele. Ele escreveu o cheque, ele olhava todo dia, mas não foi um processo, né, que em uma semana ele ganhou. Então, assim, a gente tem que ter a nossa calma, porque a manifestação, ela não é uma coisa natural para nós, ela não é algo que a gente cresceu sabendo fazer. Então, a gente está em processo de aprendizado, a gente precisa fazer dentro dos nossos limites. Isso é muito importante ter em mente, porque a gente se frustra, eu tô fazendo há um mês e não deu nada. Bom, talvez tu tenha que fazer um ano e não dê nada. Talvez tu tenha que fazer 2 anos, porque é uma questão de acreditar, de ter o sentimento verdadeiro de acreditar. Né? E vai limpando, segue limpando, né? O Ho Oponopono é um dos pontos que a gente sempre repete aqui. Pode fazer a visualização, pode fazer as afirmações, afirmem o que vocês quiserem que vocês acreditem. Se vocês acreditam no eu sou, vão lá manifestando. Eu sou a ganhadora, eu sou a criadora, todas essas coisas. Eu tenho muita dificuldade no eu sou. Então eu gosto daquela frase que é: meu Deus, muito obrigada. Eu ganhei na loteria. Isso para mim faz muito mais sentido. Vocês escolham uma frase de afirmação que faça sentido para vocês também. Porque copiar tudo da internet, ver todos esses vídeos que as pessoas fazem parecer tão fácil tudo, às vezes nos frustra mais, né? Acaba nos frustrando porque a realidade a gente sabe que não é assim que funciona. Mas então é isso, pessoal. Hoje eu quis trazer a história do Daniel para falar desses 2 pontos que a gente tem que adicionar a tudo que a gente vem pesquisando e aprendendo, que é o poder da visualização. E eu vou dizer mais: não precisa ser exatamente o dinheiro que vocês querem ter. Se vocês querem, por exemplo, uma determinada casa, um determinado carro, vocês podem visualizar aquele objeto, aquela coisa que vocês querem muito. Então, né, o poder da visualização ele é gigante. Eu tô falando do cheque porque o que eu gostaria é dinheiro. Então, assim, vocês visualizem aquilo que vocês querem. Ah, o casamento dos sonhos naquele local que é 50 mil para alugar. Não visualiza aquele local, imprime as fotos e vai olhando todo dia e se imaginando casando lá. São só exemplos. E a afirmação, né? Ele se garantiu que com 34 anos ganharia 1 milhão de libras e ganhou nenhum centavo a mais, nenhum centavo a menos. O universo deu para ele exatamente o que ele pediu. E ele pediu acreditando. Então, façam a afirmação de vocês acreditando naquilo que vocês querem e visualizando aquilo que vocês querem. E juntem isso com tudo aquilo que a gente tem visto, né, nas últimas semanas e que a gente tem entendido do processo das outras pessoas que ganharam, para a gente conseguir, né, fazer o melhor que a gente pode com todas as informações que estão disponíveis para nós. Bom, eu espero que vocês tenham
gostado do vídeo, gostado da história do Daniel e que a minha fala tenha feito algum sentido para vocês. Deixem comentários aqui contando se alguém já conseguiu alguma coisa com a visualização. Eu tô muito interessada em entender melhor assim a visualização. Então, por favor, me contem o que vocês conseguiram com a visualização e se vocês estão praticando ela, como tá sendo. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo e muito obrigada para todo mundo. Tenham uma ótima semana.